Se você me assiste, acho que se interessa por mitos, história e Grécia. Com isso, você já deve ter notado que existem muitos trios de seres na mitologia grega, várias tríades presentes não só nos mitos gregos, mas também em outras tradições, como no próprio cristianismo, como Pai, Filho e Espírito Santo, nos nórdicos, com as três faces de Odin ou as três Nornas, e é claro, nos mitos gregos, com inúmeras tríades, como os três grandes deuses do Olimpo, Zeus, Poseidon e Hades, as Moiras, as Greias, as Fúrias, os três Ciclopes, entre muitos outros que vamos analisar aqui. Hoje eu vou trazer para vocês o significado do número 3 para os gregos e também trazer uma análise sobre essas tríades gregas. Então, acompanhe o vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, peço que já deixe o like aqui. É um trabalho de pesquisa extenso, reunindo materiais e estudos. Inclusive, todas as referências estão aqui na descrição do vídeo. Além disso, se inscreva no canal. Eu sei que eu estava meio sumido, mas você sabe como é a faculdade, todo mundo sem tempo, perde tempo, mas eu vou tentar manter agora uma frequência maior aqui no YouTube. Mas sabe onde mais você pode me ver? No Instagram. O canal agora tem um perfil por lá, com foco em postagens sobre história antiga. Tem muitos reels sobre temas da antiguidade, além de recomendações de leitura e textos para reflexão. E claro, confira também o TikTok do Através do Tempo. Os links estão todos aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Agora sim, vamos entender um pouco sobre o número 3 e tentar traçar um paralelo e entender sobre como se dá a visão do número 3, tanto na Grécia quanto em algumas outras questões. Vamos entrar um pouco, primeiramente, na questão da matemática e compreender a importância dos números para a Grécia Antiga, analisando principalmente os números e a escola pitagórica. A escola pitagórica, criada em 525 a.C. por Pitágoras, como o próprio nome indica, escola pitagórica, além de ensinar matemática e deixar um legado gigantesco para a história da humanidade. Também tinha um foco em diversas práticas religiosas e espirituais, com o objetivo de conectar seus alunos aos números e entender a função essencial dos números na vida. Como o próprio Pitágoras dizia, os números são todas as coisas. Ele defendia essa tese, já que durante o surgimento da filosofia grega, os filósofos buscavam a origem de todas as coisas, com alguns afirmando que a origem de tudo vinha da água, outros dizendo que ela vinha do fogo, do ar, da terra, dos próprios átomos, enquanto Pitágoras focou seus estudos nos números e afirmava que eles eram a origem de tudo. Logo, podemos ver que o conhecimento pitagórico causou um impacto imenso na realidade grega, no mundo todo. Até hoje, seus ensinamentos são reconhecidos. Notamos aqui que os números, sim, eram importantes entre os estudiosos gregos e sua relevância não era contestada. Cada número possuía um significado próprio, como por exemplo, o número 1, ele era chamado de mônada, era reconhecido por ser a origem de tudo e representa o princípio divino. Então, dava-se ao número 1 esse significado. O número 2 também era conhecido como díade, representava a dualidade de todas as coisas, ou seja, forças opostas. Mas esses assuntos de números pode ser todo um assunto para outro vídeo, para trazer justamente o significado de outros números, como por exemplo o número 12. Já parou para pensar por que existem 12 deuses no Olimpo? Isso também tem um significado que eu posso trazer num outro vídeo. Se vocês quiserem, é só comentar aqui. Mas vamos focar aqui no número 3 em si, que é a proposta do vídeo, que para os pitagóricos era conhecido justamente como tríade, representando a harmonia, enquanto o 1 representava a unidade e o 2 a dualidade. O 3 entra como um equilíbrio entre os opostos. O 3, então, vai representar uma harmonia cósmica, sendo o começo, o meio e o fim, representando justamente um ciclo. Para os pitagóricos, o número 3 também tinha implicações éticas. Acreditava-se que a virtude humana era composta por 3 elementos: entendimento, poder e sorte. O filósofo Ion de Quios, em sua obra Triágimos, conhecido como Tríade, afirma: o início do meu trabalho é tudo é 3 e nada mais ou menos do que esses 3. A virtude de cada coisa é uma tríade: inteligência, força e sorte. Assim, podemos notar que o 3 representa um equilíbrio entre forças que povoam o imaginário religioso grego, com inúmeras figuras mitológicas, tanto deuses quanto criaturas cósmicas, criaturas do submundo. Com isso, podemos estar nos encaminhando para uma resposta. O 3
poderia estar sendo relacionado como uma harmonia. Porém, não são apenas os pitagóricos que debatem sobre o número 3. O número 3 e suas interpretações foram se diversificando ao longo do tempo. Um exemplo disso são os maçons. Na maçonaria, ela tem uma profunda relação com os números. Lembrando aqui que essa parte da maçonaria, eu não sou um grande conhecedor sobre maçons, então eu vou me ater nos meus estudos aqui apenas ao que é dito sobre o número 3, para não correr o risco de eu falar nenhuma bobagem. E também para não deixar o vídeo muito mais confuso. Aqui eu vou estar trazendo mais um entendimento maior sobre o número 3 para agregar mais conhecimento para o vídeo. Então, aqui, o número 3 não é tão diferente da visão pitagórica, mas agrega algo a mais ao estudo. Para os maçons, o número 3 é visto como símbolo da totalidade e da ordem cósmica, como no caso do triângulo equilátero, símbolo de perfeição e da estabilidade, representando os três aspectos do absoluto em igualdade. Vemos, mais uma vez, que o 3 está ligado à totalidade e ao equilíbrio. A ideia de equilíbrio aparece novamente nesses contextos. Para finalizar essa análise do desenvolvimento simbólico do número 3, quero trazer também uma abordagem mais literária, a representação do número 3 nos contos maravilhosos. O que seriam os contos maravilhosos? Os contos maravilhosos são as narrativas fantásticas transmitidas principalmente de forma oral. Em outras palavras, os contos maravilhosos são os contos de fadas, aqueles contos que são transmitidos oralmente. E nisso é uma ponte justamente com os mitos gregos, já que os mitos gregos eles eram contados oralmente para instruir o povo. Então, como os mitos gregos e os contos maravilhosos, os contos de fadas, a gente pode entender um pouco mais sobre essa ideia do número 3. E neles, o número 3 é frequentemente associado a uma totalidade e a harmonia novamente. Ele aparece de diversas formas: 3 irmãos, 3 tarefas, 3 desejos. Essa recorrência simboliza a ideia de que a vida humana é composta de 3 fases ou aspectos essenciais, refletindo um ciclo completo de desenvolvimento. A presença do número 3 nas narrativas sugere uma jornada de crescimento e aprendizado, onde o protagonista enfrenta desafios que o conduzem à maturidade e à realização pessoal. Por fim, nesta análise sobre o número 3, percebemos que ele sempre representa um equilíbrio, desenvolvimento e uma construção narrativa. Então, nós podemos entender nessa análise sobre o número 3 que o número 3 ele vai sempre simbolizar uma harmonia ou um ciclo entre alguma coisa. Pode ser como personagens, pode aparecer como numa narrativa. Então, guarde na memória que o número 3 ele vai simbolizar um equilíbrio e um ciclo de alguma coisa. Porque agora nós vamos entender um pouco mais sobre as trindades na mitologia grega e como o número 3 se manifesta nelas. Aqui eu vou trazer uma análise individual das principais tríades que eu considero mais relevantes. Se você acha que faltou alguma, comente aqui embaixo. E também, se você está curtindo até agora, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir através do tempo, com análises profundas sobre os mitos da antiguidade. Afinal, além de histórias fantásticas, os mitos eles têm um significado. E, claro, eu não poderia deixar de começar sem com a maior trindade da mitologia grega, que é, claro, Zeus, Poseidon e Hades, os grandes deuses do mundo grego. Essa divisão de poderes entre eles pode ser debatida mais a fundo em outro vídeo, mas o que ela representa aqui é o seguinte: quando é feita a divisão do mundo, Zeus fica com os céus, Poseidon com os oceanos e Hades com o submundo. Essa representação de deuses reflete o número 3 como um equilíbrio de forças. É necessário a presença de 3 divindades para manter o céu, os oceanos e a terra em harmonia. E claro, a terra que eu falo aqui, ela é obviamente representada por Hades, pois ele está ligado a ela. O submundo abaixo da terra, e nos mitos é dito que Hades é quem dá energia à terra para que ela floresça. Se quiser saber mais sobre Hades, confira o vídeo que está no link aqui no primeiro comentário fixado sobre a representação de Hades. Mas o que dá para entender aqui é que Zeus, Poseidon e Hades, eles têm uma relação de equilíbrio entre céu, oceano e terra. Voltando, a presença de 3 reis é vital para mostrar o equilíbrio do mundo, e é válido dizer que esse equilíbrio se expressa no fato de que os 3 irmãos são vistos como soberano.
Cada um é soberano do seu território, como Homero escreve na Ilíada, em um trecho em que Poseidon diz: somos 3 irmãos, nascidos de Cronos e Reia, Zeus, eu e Hades, que reina sobre os mortos. Tudo foi dividido em 3 partes e cada um recebeu o seu domínio. Assim, Zeus não é maior que Poseidon, nem Poseidon maior que Hades. Cada um tem a mesma importância dentro do seu domínio, reforçando novamente o equilíbrio representado pelo número 3. Mas saindo agora dos grandes deuses do Olimpo, vamos entrar em uma parte mais obscura e analisar certas tríades ligadas a esse lado mais sombrio da mitologia grega, que são onde se representam mais tríades da mitologia grega, que são primeiramente as Moiras. As Moiras que são, eu acho que a tríade grega mais famosa que existe, que são representadas juntas. Ou seja, as Moiras, segundo a Teogonia de Hesíodo, são filhas de Nix, a própria personificação da noite. Além disso, são irmãs de Nêmesis e Eris, as 2 outras divindades ligadas à escuridão. No entanto, o próprio Hesíodo também afirma que elas seriam filhas de Zeus com Temis, mas nesse caso, elas seriam mais filhas alegóricas do que realmente filhas literais de Zeus. Mas por que esse parentesco com a deusa Temis, que representa a justiça? As Moiras são 3 irmãs chamadas Cloto, Laquesis e Atropos, e elas controlam o destino dos mortais e até mesmo dos próprios deuses, sendo temidas até pelos imortais. Cloto é chamada de fiadeira, pois é ela quem segura a roca e fia o fio da vida. Laquesis é a que mede e trança o fio, e Atropos, com sua tesoura, é a que corta o fio da vida. Por isso, era tida como uma força implacável, já que decidia até onde a vida iria, por mais que até os deuses se opusessem. Também ela era representada justamente sendo cega, mostrando a sua neutralidade. Vamos agora analisar a relação dessas figuras com o número 3. A palavra Moira significa uma parte ou uma fase. Para Martha Robles, autora do livro Mulheres, Mitos e Deusas, o feminino através do tempo, as 3 Moiras formam, na verdade, a tríplice deusa da lua, o que explicaria o fato de, nas histórias, aparecerem com túnicas brancas e fios de linho, elementos que remetem à deusa Ísis. Na iconografia, no entanto, nem sempre aparecem de branco. A relação com a lua é evidente, como explica a autora. A lua tem 3 fases, ou 3 partes, ou 3 pessoas distintas em uma só. A lua nova, ou a deusa donzela da primavera, durante o primeiro período do ano. A lua cheia, equivalente à deusa ninfa do verão, ou o segundo período. E a lua velha, a velha deusa do outono, considerada o último período. Aqui podemos ver muito bem a relação com o número 3, como um símbolo de completude que passa por todas as fases da lua e também apresenta o ciclo da vida. A trindade dessas figuras representa assim o ciclo cósmico da existência, algo que nem mesmo os deuses podem impedir. Agora, saindo das donzelas do fio da vida, entramos em algo bem mais assustador, uma trindade extremamente assustadora e malévola. As mais famosas criaturas que eu acredito da mitologia grega, as Górgonas, monstros com cabelos de serpentes e asas que petrificam quem as encara diretamente. A mais famosa, claro, Medusa, mas ela não é a única. E se está nesse vídeo, é porque ela faz parte de um grupo de 3 indivíduos. As 3 Górgonas são conhecidas como as filhas de Fóssis e Ceto, seres monstruosos que também eram divindades marinhas. Seus nomes são Medusa, obviamente a mais famosa, Euríale e Esteno. As 2 últimas, elas eram imortais, enquanto Medusa era a única mortal, e por isso foi a única que pôde ser morta por Perseu na sua história. As Górgonas são seres que permeiam o imaginário popular e atraem muita atenção por suas características chamativas e curiosas. Olhar para uma Górgona era algo perigoso, mas ao mesmo tempo sedutor. Havia uma atração nesse olhar, algo que chamava a atenção de quem as encarava. Se quiser saber mais sobre isso, veja o vídeo do canal sobre as Górgonas, link no primeiro comentário fixado. Voltando à questão da tríade,
No caso das górgonas, isso é um pouco mais complexo do que as moiras, já que, à primeira vista, elas não parecem ter nenhuma relação direta com ciclos ou completude, mas, olhando com mais atenção, podemos traçar um paralelo com uma tríade do medo. As górgonas representariam três aspectos diferentes do temor: Estendo, sendo reconhecido como a mais forte e violenta, seu nome inclusive, que vem do grego steno, que significa forte ou poderosa. Euríale, por sua vez, era conhecida por seus gritos aterrorizantes. Píndaro, inclusive, em sua obra Ode Píndica 12, menciona que Atena teria criado as flautas para imitar justamente o grito agudo de Euríale, destacando seus lamentos terríveis. E Medusa, a única mortal, carrega uma natureza sombria e talvez a mais humana das três. Essas três górgonas podem, então, representar o medo da natureza desconhecida, algo que nos atrai e nos repele ao mesmo tempo. Porém, também há outra explicação para o fato de as górgonas serem três, o que as aproximaria das próprias moiras. Ao analisar o mito das górgonas, é possível traçar um paralelo com o que seria um remanescente de uma antiga divindade lunar. Nesse sentido, as górgonas representariam as três faces de uma deusa ligada à lua. Esse argumento é defendido por autores contemporâneos como Robert Graves, mitólogo britânico, que na sua obra The Greek Myths, ou Os Mitos Gregos, de 1955, propõe que o mito de Perseu preserva a memória dos conflitos entre sociedades matriarcais e patriarcais. Segundo ele, a cabeça da górgona era originalmente um símbolo lunar associado à deusa tríplice, e a vitória de Perseu sobre Medusa representaria a substituição do culto feminino por uma ordem masculina dominante. Essa ideia também é defendida por Gina Copeland Edwards na dissertação A Ressurreição de Medusa, Facing the Face Feminine, de 2015, em que explora a simbologia arquétipa da Medusa. Ela a interpreta como a representação das forças femininas primordiais que foram demonizadas e suprimidas durante a transição para uma consciência patriarcal. Assim, podemos notar que as górgonas são remanescentes de um arquétipo mais antigo, talvez faces lunares do feminino, que foram transformadas em monstros, três faces do medo, do mistério e do desconhecido. Continuando com essas criaturas sombrias, vamos analisar um pouco as greias, que muitas vezes são até confundidas com as próprias moiras em filmes e animações atuais, mas que, na verdade, são seres distintos. Elas são descritas como velhas desde sempre, nascendo já com aparência de idosa. Curiosamente, são irmãs das górgonas. A princípio, eram apenas duas, Ênio e Prefedo, como dito por Hesíodo. Mas em obras posteriores, como as obras de Pseudo-Apolodoro e também de Higino, foi adicionada uma terceira, conhecida como Dino. Segundo os mitos, as greias viviam no Extremo Oriente, em um lugar tão remoto que nem mesmo a luz chegava lá. O único mito em que as greias desempenham um papel relevante é no mito de Perseu. Como elas compartilhavam um único olho entre si, revezando a vigília, enquanto uma vigiava, as outras duas dormiam, Perseu, aproveitando-se disso, conseguiu-lhe subtrair o olho e assim lançar as três em sono profundo. Com isso, ele conseguiu prosseguir até o esconderijo das górgonas. Na simbologia do número 3, as greias se conectam com as górgonas, justamente pelo parentesco e pela estrutura trinitária. No entanto, enquanto as górgonas simbolizam diferentes formas do medo, as greias representam a colaboração. Por possuírem apenas um olho, que alternam entre si, elas simbolizam o trabalho compartilhado, a confiança mútua e o respeito pelo ciclo. Mesmo sendo criaturas assustadoras para os humanos, elas protegem as suas irmãs, como fica evidente no próprio mito de Perseu. Assim, as greias são a representação da colaboração de um ciclo contínuo que elas mesmas seguem ao revezar o olho entre as três. Saindo das terras sombrias, nós vamos descer ainda mais e vamos até as profundezas do submundo, pois aqui vamos analisar justamente
a tríade de divindades que são as Eríneas, também chamadas pelos romanos de Fúrias. Elas são divindades ligadas ao castigo dos mortais. Apresentam-se como verdadeiros monstros alados, com cabelos entrelaçados por serpentes, portando chicotes e tochas acesas nas mãos. De início, eram as guardiãs das leis da natureza e da ordem das coisas, tanto no sentido físico quanto moral, o que as levava a punir todos aqueles que ultrapassavam os seus limites em prejuízo dos outros, tanto entre os deuses quanto entre os homens. Mais tarde, passaram a ser vistas especialmente como vingadoras do crime, em particular do sangue parental derramado. As fúrias estavam ligadas justamente às famílias, ao genos, que pode ser definida em termos religiosos e jurídicos gregos como o personae sanguinea conjunctae, ou seja, pessoas ligadas por laços de sangue. Assim, qualquer crime cometido por um genos contra outro deveria ter religiosamente e obrigatoriamente vingado. Se a falta fosse do próprio genos, o parente mais próximo estava igualmente obrigado a vingar o seu sanguine conjunctus. Afinal, no sangue derramado está uma parcela da alma do próprio genus. Foi assim que, historicamente falando, até a reforma jurídica de Drácon ou de Solon, famílias inteiras se exterminavam na Hélade, que era os povos gregos. A princípio, não havia um número fixo de Eríneas, mas, após Hesíodo, consolidou-se a ideia de 3, Alecto, que significa a que não para, a incessante, a implacável, Tisífone, a que pune o homicídio, a vingança do crime, e Megera, a que inveja, a que tem aversão. A tríade, presente nas Eríneas, enfatiza a ideia de uma justiça implacável e onipresente, onde cada deusa apresenta um aspecto específico da vingança. Alecto, punindo os crimes morais, Tisífone, castigando os assassinos, e Megera, responsável pelos delitos relacionados à infidelidade e à traição. A representação das Eríneas como um trio reforça a ideia de que nenhuma transgressão escapa à justiça divina, simbolizando a vigilância constante sobre as ações humanas. Lembram que eu falei sobre a deusa tríplice e de 3 faces nas Górgonas? Então, vamos analisar agora uma deusa tríplice que é a famosa Hécate e suas 3 faces. Hécate vem de Hécatos, que significa fere à vontade ou age como lhe apraz. Hécate é uma deusa que inclusive merece um vídeo próprio aqui no canal, já que sua natureza misteriosa e o fato de não ter um mito próprio a tornam muito interessante a ser analisada. Comentem aqui se querem um vídeo sobre Hécate. Em princípio, ela era uma deusa benéfica que derramava sobre os homens seus favores, concedendo-lhes a prosperidade material, o dom da eloquência nas assembleias, a vitória nas batalhas e nos jogos e a abundância de peixes aos pescadores. Hécate faz prosperar o rebanho ou o aniquila a seu bel prazer. Hécate foi adquirindo depois disso características e atributos e especializações bem diferentes. Deusa quitônica passou a ser considerada a divindade que preside a magia e os encantamentos, ligada ao mundo das sombras. Aparece aos feiticeiros e às bruxas com uma tocha em cada mão e ainda em forma de diferentes animais, como égua, loba e cadela. Tida como a inventora da magia, o mito acabou por fazê-la penetrar na família da bruxaria por excelência. Étés, Circe e Medeia tradicionalmente passou a ser considerada mãe de Circe e por conseguinte tia de Medeia. Como deusa da magia, Hécate preside as encruzilhadas, locais consagrados aos sortilégios, não raro suas estátuas e representações sob a forma de mulher com 3 corpos e 3 cabeças. Hécate é a deusa dos mortos, não como Perséfone, mas como uma divindade que preside as aparições de fantasmas e senhora dos malefícios. Empunhando 2 tochas e seguida de éguas, lobos e cadelas, é a deusa toda-poderosa invocada pelas bruxas. Seu poder terrível manifesta-se particularmente à noite, a luz bruxelante da lua, com a qual se identifica. Deusa lunar e quitônica está ligada aos ritos de fertilidade. Sua polaridade, no entanto, já foi acentuada. Deusa benfazeja preside a germinação e ao parto,
protege a navegação e propicia a prosperidade, concede a eloquência, a vitória e guia para os caminhos órficos da purificação. Em contrapartida, possui um aspecto terrível e infernal. É a deusa dos espectros e dos terrores noturnos, dos fantasmas e dos monstros apavorantes. Mágica por excelência, é a senhora da bruxaria. Só se pode invocá-la por meio de encantamentos, filtros de amor ou de morte. Sua representação, com 3 corpos e 3 cabeças, prestam-se a interpretações simbólicas em diferentes níveis, como a deusa da lua pode representar as 3 faces da evolução lunar, crescente, minguante e nova, em correlação com 3 faces de evolução vital. Como deusa quitônica, ela reúne os 3 níveis, o infernal, o telúrico e o celeste, e por isso mesmo é cultuada nas encruzilhadas. Cada decisão se torna um trívio postula, não apenas uma direção horizontal na superfície da Terra, mas antes e especificamente uma direção vertical para um ou outro dos níveis de vida escolhidos. A grande magia das manifestações noturnas simboliza ainda o inconsciente, onde se agitam monstros, espectros e fantasmas. De um lado, o inferno vivo, de outro, uma imensa reserva de energia que se deve ordenar, assim como o caos foi ordenado em cosmos pela força do espírito. E agora, para finalizar o vídeo, nós vamos sair desse lado mais sombrio e ir para algo mais alegre. Aqui, nós vamos ver as 3 graças, que são Aglaia, reconhecida pelo brilho e pela beleza, Eufrósina, que é reconhecida pela alegria e pelo prazer, e Thalia, a renovação e a abundância. Elas são representadas quase sempre nuas ou cobertas apenas com leves tecidos ou véus flutuantes. São jovens, lindas e esbeltas, e normalmente se seguram pelos ombros. 2 olham em uma direção, mas a do meio olha na direção oposta. Sua função principal é alegrar a vida tanto dos homens quanto dos deuses. Ao analisar essa tríade, vemos que ela representa a união de diferentes aspectos da beleza e da alegria, refletindo a ideia de que a verdadeira graça surge da combinação dessas qualidades. Além disso, as 3 graças são frequentemente representadas em obras de arte, como a pintura A Primavera de Botticelli, simbolizando a beleza feminina e a harmonia. Essas representações reforçam o simbolismo do número 3 como uma expressão de equilíbrio e perfeição. A graça representa que é necessário equilíbrio para alcançar a verdadeira felicidade. E é isso, o vídeo fica por aqui. Essa foi uma análise sobre o número 3, representando sempre o equilíbrio entre forças, tanto forças belas como as próprias graças e os próprios deuses do Olimpo, como forças sombrias, como Górgonas, Hécate com seus fantasmas, as moiras crescendo no fio da vida. Então, essa foi a análise sobre o número 3. Se gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, compartilhem o vídeo, vejam outros aqui e sigam no Instagram e no TikTok. Os links estarão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vou deixar as referências que usei para fazer os vídeos também aqui na descrição. Lembre-se, a harmonia que aprendemos aqui não vem das dualidades que devemos deixar opostas, mas sim equilibrá-las. Compreender os mitos é entender mais sobre nós mesmos e nosso papel neste mundo. Não são apenas histórias, elas trazem significados profundos para cada um de nós. Até a próxima!